Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Essa aula de hoje, pessoal, ela é um auxiliar para a gente continuar na análise combinatória, né? Até agora nós só vimos o princípio fundamental da contagem, temos alguns outros elementos para estudar ainda, tais como as permutações, os arranjos, as combinações, tá? Então, para saber essas coisas que eu acabei de citar, a gente tem que ver um conteúdo novinho, uma coisinha simples, aula um pouquinho grande, mas todo o conhecimento bem simples de ser assimilado, tá bom? Não deixe de ver a aula inteirinha, sem pular nada. Fatorial, não é fatoral, tudo bem, pessoal? Fatorial. Fatorial de número natural. Aliás, só existe esse elemento fatorial de número natural. Quando a gente pega a calculadora científica, se você tiver a curiosidade de entrar lá na segunda função dela, você vai ver que tem x, um ponto de exclamação na frente, ou n com um ponto de exclamação na frente. Esse ponto de exclamação, pessoal, ele é o símbolo do fatorial do número. Então, uma coisa calculável, uma coisa muito simples. Então, vamos lá. O que é fatorial de n ou de um número qualquer? Natural. Então, chama-se fatorial de n, ou então n fatorial, você pode falar de uma forma ou de outra, fatorial de n ou n fatorial, e representa-se por n ponto de exclamação, tá vendo? Ó? Então, fatorial de 4 é 4 ponto de exclamação, fatorial de 3 é 3 ponto de exclamação, 6 fatorial é o 6 ponto de exclamação. Então, quando vier esse ponto de exclamação na frente de um número qualquer, é para você fazer um produto, ou seja, uma conta de vezes que vai desde o número, ó, n, começa com n, e você vai tirando um de cada vez, até abaixar e chegar no número 1. Todo esse produto é o resultado do fatorial de n, e o n sempre é um número natural. Então não existe fatorial de número negativo, não existe fatorial de número decimal, de fração, de raiz não exata, tá bom? Então só existe fatorial de número natural. Então, por exemplo, olha que coisa simples. Como calcula 4 fatorial? Você começa no 4, ó, e vai tirando de 1 em 1. Então, ó, 4 tira 1, 3 tira 1, 2 tira 1, 1. Chegou no 1, acabou a conta, é só fazer a conta. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Ou seja, 4 fatorial vale 24. E 3 fatorial? Mesma coisa, ó, começa no 3, abaixa 1. 2, abaixa 1, 1. Chegou no 1, acabou. Igual. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Ou seja, fatorial de 3 ou 3 fatorial vale 6. Fatorial de 6 ou 6 fatorial começa no 6 e vai baixando de 1 em 1. É igual a contagem regressiva. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É lógico que o vezes 1 não é obrigado a multiplicar, porque qualquer número vezes 1 vai dar ele mesmo. Mas a gente coloca só para fazer bonitinho, igual eu coloquei aqui, tá? Então, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sem pular ninguém, vai fazendo a conta. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Então, o fatorial de 6 vale 720. Se você digitar na calculadora 6 e o ponto na tecla do fatorial, vai dar 720. Por definição, nós temos que o fatorial de zero, pessoal, é 1. Ah, professora, mas como se o zero... Como é que vai baixar o zero e chegar no 1? Então, ele é uma exceção, uma definição, tá bom? E o 1 fatorial também é 1. Então, esses dois aqui é só a gente decorar mesmo, tudo bem? Agora, todos os outros a gente calcula. Então, como calcula o fatorial? Pega o número, vai multiplicando 1 por 1, abaixando até chegar no 1. Fazendo a multiplicação do começo até o fim, você tem o fatorial do número. É só isso o fatorial, tá bom? Outros exemplos. Então, vou dar várias aplicações de situações de fatorial, né? Outros exemplos, ó, simplifique. Eu tenho aqui 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Gente, a primeira ideia que ocorre é fazer 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas vai dar um trabalho, não vai? A professora não pergunta fatoriais grandes? Não, ninguém pergunta isso. Por quê? Porque é um trabalho desnecessário. Ah, mas tem que dividir por 8 fatorial. Isso aqui quer dizer dividido. Aí vai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, nada disso. Vamos usar a cabeça? Ó, 10 fatorial, você vai começar. 10
vezes 9, vezes 8, e você não teria que ir até 1. Mas o de baixo não é 8 fatorial, gente? E o 8 fatorial não começa no 8 e não teria que ir até 1. Então, a rigor, olha o que aconteceria, pessoal. 10 vezes 9 vezes 8, se eu fosse continuar, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu fosse burrinha e fizesse isso. Embaixo 8 fatorial, ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se eu fosse bobinha, eu ia fazer essa conta, ó. Mas aí, ó, o que ia acontecer? Não a multiplicação dividido por uma outra multiplicação. Olha o que ia acontecer, gente. Esse ia cortar com esse corta 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 com esse. O que sobrou na conta? 10 vezes 9. 90. Então, em vez de fazer tudo isso, pessoal, olha o que a professora deveria ter feito. Ó, vou fazer no exemplo de baixo. O 26 fatorial. Eu vou abaixar o 26, ó. 26, 25, 24 e vou parar no 23. Só que eu vou parar no 23 fatorial. Porque o fatorial quer dizer que ele vai até o 1. Eu só não vou escrever porque é o que ia acontecer aqui em cima, ó. O de baixo não é 23 fatorial? Ele também não abaixaria até o 1? Então, em vez de ficar fazendo tudo, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, até chegar no 1. E embaixo eu teria que fazer a mesma coisa. 23, 22, 21, 20, 19, até chegar no 1 e ia cortar todo mundo aqui. Então, em vez de fazer isso, eu uso a cabeça e paro o maior no menor. Ó, 26 vai descer. 26, 25, 24, 23. Como eu tô vendo que embaixo tem um 23 fatorial, eu paro nele, mas deixo o fatorial. Porque se eu não deixar, quer dizer que acaba aqui, não acaba aqui. Então, aí sim, ó, 26 fatorial divide por 26, aliás, 23 fatorial divide por 23 fatorial. Isso significa que eu cortei todos os números que estavam aqui abaixo e aqui também, um com o outro. E aí sobrou só essa multiplicação. Vou pegar a calculadora aqui, vou fazer 26 vezes 25 vezes 24 igual 15.600. Muito mais simples fazer a conta assim do que fazer tudo isso. Tudo bem? Então é assim que vocês vão fazer todas as vezes agora. Ah, professora, e quando o maior está embaixo? Não tem problema nenhum, gente. É a mesma coisa, ó. Lembrando que é sempre o maior que chega no menor. Então, você vai começar aqui, ó. 11, desculpe. 12, 11, 10. Para aqui o 10 fatorial, porque em cima tem um 10 fatorial que vai cortar com esse aqui, ó. Então, é sempre o maior que vai baixando até chegar no menor fatorial. Aí, 10 fatorial corta com 10 fatorial. Gente, é uma divisão. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então, aqui em cima não deu 0, deu 1. É uma divisão. Aí, sobrou, então, ó, 1 em cima. E 12 vezes 11, acho que dá 132. Deixa eu conferir. 12 vezes 11 igual 132. Então, o resultado dessa simplificação deu 1/132 avos, que não é 132, gente. O 1 está em cima e o 132 está embaixo. Tudo bem? Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. 8 fatorial dividido por 2 vezes 6 fatorial. Mesma coisa, gente. Não vou fazer até chegar ao fim. Vou pensar. Vou baixar esse 8 até onde que ele chega mais depressa? Chega mais depressa no 2 ou no 6? Vamos lá? 8, 7, 6. Ó, já chegou no 6 fatorial. Eu paro no 6 fatorial porque tem um 6 fatorial embaixo. Copio ele. Não resolvo ele, porque daqui a pouco eu vou cortar, ó. Resolvo o 2 fatorial. Quanto é 2 fatorial? 2 fatorial, gente, é 2 vezes 1, que dá 2. Eu deixo direto resolvido, ó. Não 2 fatorial, já resolvo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Aí eu vou simplificar, ó. 6 fatorial dividido por 6 fatorial, corta, porque dá 1. E aqui eu posso fazer 8 vezes 7, 56. Dividido por 2 dá 28. Ou eu faço assim, ó. 8 por 2 dá 4 e 1. 4 vezes 7, 28. E aqui é tudo 1, cortou tudo, deu só 28. Então, pode fazer de duas maneiras. 8 vezes 7, 56. Dividido por 2 dá 28. Ou, como é vezes, eu simplifico 8 por 2, dá 4 e 1. E aí, 4 vezes 7 dá 28, do mesmo jeito. Tudo bem? O problema é que se aqui não fosse vezes, ó, fosse mais. Vocês sabem que não pode cortar quando é mais e menos. Só pode cortar quando é multiplicação. Então, aqui tudo era multiplicação, por isso que eu fui cortando. Quando é mais e menos é diferente. Então, o que eu faço aqui, professora?
Então, aqui vai dar uma pequena complicada, ó. Ó o que eu vou fazer. O de baixo é 3 fatorial. Em cima eu tenho 4 e 5 fatorial somando. Então, não pode fazer igual ao de cima, porque não pode cortar. Eu vou chegar tanto o 4 quanto o 5 fatorial no de baixo, que é o 3 fatorial. Tá? Eu vou baixar eles. Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 3 fatorial, chegou, mais 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, chegou, e o de baixo eu só vou copiar, 3 fatorial. Agora, eu estou vendo que todo mundo aqui tem o 3 fatorial, certo? Ó, então, eu vi que aqui tem o 3 fatorial, aqui também tem, aqui também tem. Então, eu vou colocar o 3 fatorial em evidência. Ó, 3 fatorial que multiplica. E vou abrir um parêntese, ó, que multiplica. Aí vamos lá. 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial, corta, sobra só o 4. Mais, ó. 5, 4, 3 fatorial. Também dividido por 3 fatorial, corta o 3 fatorial, sobra 5 vezes 4, que são 20. Fecha e o de baixo copio. 3. Agora sim, ó, aqui é uma multiplicação. Então, aqui eu posso cortar. Deu 1 e 1. Sobrou 4 mais 20, 24. Tudo bem? Vamos lá? Outro exemplo desse aqui, porque tá meio difícil, ó. Mais um exemplinho desse. Mesma coisa, ó, é de mais, podia ser de menos, mesma coisa. Não pode sair fazendo igual ao primeiro exercício. Aqui é 50, 51 e 49. Qual é o menor de todos com fatorial? É o 49. Então, eu vou baixar todos até o 49. Então, vai ficar 50 vezes 49 fatorial, mais, porque é mais. 51 abaixa 50, abaixa 49 fatorial. E embaixo copia, não resolve, não faz nada, porque é o 49 fatorial, o qual eu cheguei em todos eles em cima. Agora, eu vou fazer o mesmo esquema, ó, que eu fiz no outro exercício. Vou colocar em evidência o que tem de repetido. E o que tem de repetido é o 49 fatorial. Então, vou pôr 49 fatorial, que multiplica, ó, embaixo eu não faço nada, só copio. Que multiplica. Então, vamos lá. Lembrando que para colocar em evidência, você pega tudo que tem aqui, divide por esse e põe aqui. Pega tudo que tem aqui, divide por esse e coloca aqui. Então, vamos lá. 50, 49 fatorial, dividido por 49 fatorial, corta, sobra os 50. Mais 51, 50, 49, dividido por 49, ambos fatorial, corta o 49 fatorial, sobra os 51 vezes 50. Deixa eu fazer essa conta, ó. 51 vezes 50 dá 2.550. 2.550, tá? Igual, aí vamos lá. Agora aqui sim, ó, é vezes aqui, ó, é vezes. Então, porque é vezes, é fator, posso cortar. Então, só sobrou 50 mais 2.550, 2.600. É o resultado dessa conta. Tudo bem? Muito bem. O que mais que dá para fazer? Ó, dá pra gente fazer simplificação de fatorial quando não é número, quando é letra. Fala, ixi, vai ficar complicado isso aqui? Calma, nem tanto, ó. Vamos primeiro identificar quem é o menor aqui, ó. Quem é menor? N fatorial ou N menos 1 fatorial? N menos 1. Por quê? Porque aqui tá tirando 1 e aqui não tá tirando nada. Então, esse é o menor. Então, você vai pegar o maior e fazer chegar no menor. Então, começa com N fatorial. N vezes. Quem vem depois do N fatorial? É o N menos 1. Então, você vai colocar N menos 1. E como embaixo já é N menos 1, você para aqui, ó. N menos 1 fatorial, porque isso vai infinitamente, ó. N menos 1, N menos 2, N menos 3, N menos 4, até chegar no 1. Só que aqui já tem o N menos 1, então você para onde te interessa, que é onde tem o igual a ele, que é isso aqui. O de baixo você não mexe, só copia. E agora, como é fator, N menos 1 fatorial, corta com N menos 1 fatorial, sobrou N. Esse é o resultado. Tudo bem? E agora o próximo, ó. N menos 2 fatorial e N menos 3 fatorial. Qual é o menor? É o de baixo. Por quê? Porque desse aqui tá tirando 3 do N. E esse aqui tá tirando só 2. Então, esse tá tirando mais, ele é o número menor. Então, é esse que abaixa até nesse. O número começa nele, ó. N menos 2. Quem que vem abaixo do N menos 2? É o N menos 2 menos 1.
Menos 2 com menos 1, menos 3. Ou seja, vai abaixando aqui, ó. Vai ficando igual a esse, ó, n menos 3. Então, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5, n menos 6. Por que eu parei no n menos 3? Porque embaixo tem um n menos 3 fatorial. Eu paro nele, porque eu já estou vendo que se eu copiar ele, eu posso cortar. Eu uso a cabeça. Tá vendo? Ó, o de baixo eu copiei, os que são idênticos eu corto, sobrou n menos 2. Esse é o resultado. Certinho? Ah, e esse aqui, quem que é o menor? N mais 1 ou n menos 1? Lógico que é o n menos 1, porque daqui tá tirando 1 e aqui tá somando. Então, o menor é quando você tira. Então, vamos lá. N mais 1 começa nele. Como é que abaixa o n mais 1? Não tem que ir tirando 1? Então, se ele era n mais 1, se eu tirar 1, fica só n, ó. Tá? Então, o n mais 1, tira o mais 1, fica só n. Ó, ainda não chegou nesse. Agora, tira 1 do n, fica n, tira 1, que já chegou nesse. Então, você para, porque chegou nesse, você quer cortar. Mantém o de baixo e vamos cortar o que é igual. O que é igual? Esses dois, ó, n menos 1 e n menos 1 fatorial. O que sobrou? N mais 1 vezes n, que a gente vai distribuir. N vezes n, n ao quadrado, mais 1 vezes n, n. Esse é o resultado. Não pode somar n ao quadrado com n, né? São coisas diferentes. Mais um exemplo, ó, bastante exemplo para vocês verem como que acontece. Ah, professora, aqui tem p, não tem problema, ó. N mais p fatorial, e aqui é o n mais p tirando 2. Então, qual que é o menor? É o que está tirando 2. Então, vamos abaixar o de cima. N mais p vezes n mais p tira 1. Lembra que vai tirando de 1 em 1 para diminuir? Ó, ainda falta tirar mais 1. Então, n mais p tira... Se já tirou 1, falta tirar outro? Tira 2. E aí, chega no de baixo, ó. Aí você para, porque chegou no de baixo. Copia o de baixo. N mais p menos 2 fatorial. Corta o que são idênticos, ó. Esse corta com esse. Aí sobrou isso aqui, ó, que você vai distribuir. Fazer a continha de vezes, ó. Vamos lá. N vezes n, n ao quadrado. N vezes p mais np. Menos n vezes 1, n. Agora o p. Mais p vezes n, pn ou np, tanto faz. Mais com mais, p vezes p, p ao quadrado. Mais com menos, p vezes 1, p. O que dá para fazer ainda? Ó, np é a mesma coisa que pn, e um é mais e o outro também. Então, vai ficar assim, ó, n2, só tem esse, copia, mais um np, mais outro pn, que é a mesma coisa, ó, esses dois são iguais, dá mais 2np, ou pn, tanto faz. Aí, menos n e menos p. Esse é o resultado final. Nenhum é semelhante ao outro, então não pode juntar um com o outro. Tudo bem? O que mais que nós temos aqui de exemplo que poderia usar fatorial? Equações com fatorial. Meu Deus, equação com fatorial? Sim, dá para fazer equações com fatorial. A gente pensa nisso aqui que eu fiz em cima, ó. X fatorial sobre x menos 2 fatorial igual a 30. Como é uma equação, tem que resolvê-la. Resolver, achar o valor do x. Diferente daqui que é só dar em letra mesmo a resposta. Porque não é uma igualdade com alguma coisa. Agora aqui é uma igualdade com um número, então isso é uma equação. Equação tem que achar o valor do x. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é abaixar esse x até o x menos 2, ó. Então vai ficar assim. X, tira 1. X menos 1, tira mais 1. X menos 2, aí chegou no de baixo, eu paro, ó. O de baixo eu deixo, x menos 2 fatorial, igual a 30, eu copio. Tá? Igual eu fiz o exercício em cima, ó. X, abaixa 1, x menos 1, abaixa outro, x menos 2, que chegou no de baixo. Corta esses dois, acabou o fatorial. Tá vendo? Não tem mais fatorial. Agora é só fazer a continha, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos 1x. Aqui cortou tudo. Pega esse 30, puxa para cá com sinal trocado, ó. Menos 30, igual a 0. Pronto, virou uma equação do segundo grau, que a gente pode fazer por delta e bhaskara ou tentar fazer por bolinha e quadradinho. Ó, para quem se lembra como é que faz por bolinha e quadradinho, é assim. O A tem que ser 1, e aqui é. O B é o menos 1 e o C é o menos 30, tá? Ó, AX2 mais BX mais C igual a 0. O A é o número do x2, é 1.
O B é o número do x, menos 1, e o C é o número sozinho, menos 30. Quando o A é 1, você pode tentar fazer por soma e produto, que é bolinha e quadradinho, tá? Então é assim a regrinha, ó. A soma do tal do x' com o x duas linhas, tá? A soma das raízes, tem que ser sempre o oposto do B. Como o B aqui é menos 1, então aqui tem que ser mais 1. E o produto, ó, a conta de vezes com as mesmas raízes, tem que ser o próprio C, ou seja, menos 30, tá? Então aqui, ó, para quem esqueceu, é o oposto de B e aqui é o próprio C. Porque isso dá pra gente fazer muita conta de equação de cabeça. E aí vamos pensar. Quem são dois números que somando dá 1 positivo e multiplicando dá 30 negativo? Vamos pensar? Começa sempre pelo produto, gente. Que multiplicações que dá 30? Ó, por exemplo, 1 vezes 30, 2 vezes 15, 5 vezes 6. De todas essas que eu falei, pessoal, você tem que os números que você puser aqui embaixo tem que dar certo em cima também. Então, se a soma tem que dar mais 1 e o produto tem que ser menos 30, vai ser que ser assim, por exemplo, gente, ó, menos 5 e 6. Ó, menos 5 vezes 6, menos com mais dá menos, 5 vezes 6 dá 30, deu certo. E se eu devo 5 e tenho 6, ó, eu pago 5 e ainda sobra 1. Então, se eu achei dois números que dão certo nas duas situações, eles são as raízes. Sem precisar fazer delta e báscara. Se eu fizer por delta e báscara, também dá certo, tá? Só que tem um detalhe, isso não é uma equação com fatorial? Não pode ser negativo o x. Então, esse x' aqui, ó, ele não serve. Não serve por quê? Porque não é um número natural, é um número negativo. Então, se esse aqui não serve, esse serve. Então, a solução é somente o 6, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando é equação, porque a equação tem solução e não pode dar número negativo, só número natural. Então, só serve o 6 para esse caso. Porque se eu tivesse o 5 negativo aqui, gente, como é que eu ia resolver aqui, ó, 5 negativo fatorial? Sendo que nem existe fatorial de número negativo, tá bom? Então, fique esperto, porque tem que pôr solução. Ó, vou dar mais um exemplo para vocês de equações. Mais um exemplo, ó, de equações. X mais 1 fatorial sobre x menos 1 fatorial. Mesma coisa, ó. Vou fazer aqui, baixar o x mais 1 até o menor, que é o x menos 1. Então, é x mais 1, tira 1 dele, fica só x. Tira 1 dele de novo, fica x, tira 1, que já é o de baixo, eu paro, deixo o fatorial, x menos 1 fatorial. Igual a 72. Copiei. Aí, agora, onde tem fatores iguais, eu corto. Ó, x menos 1 fatorial, corta com x menos 1 fatorial, sobrou essa continha aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado, mais 1 vezes x, 1x. E esse aqui tudo cortou, eu puxo 72 para cá com o sinal trocado, igual a zero. Tudo bem? Ó, o meu A é o 1, o meu B é o 1, e o meu C é o menos 72. Professora, pode fazer por bolinha e quadradinho? Pode tentar. Vamos tentar por bolinha e quadradinho? Ó, como o A é 1, eu posso tentar bolinha e quadradinho. Quem são dois números cuja soma dá o oposto do B, ou seja, menos 1, e o produto dá o próprio C, ou seja, menos 72. Aí você começa a pensar em dois números cuja multiplicação dá 72. É melhor sempre pensar na multiplicação primeiro. Ó, contas de vezes que dá 72, com números inteiros, né? 1 vezes 72, que aqui não tem jeito de dar certo. O que mais? 2 vezes 36, que aqui também não tem jeito de dar isso aqui. O que mais? 24 vezes 3, que também não dá certo em cima. 8 vezes 9 dá 72. Opa, 9 tira 8 dá 1. Vamos tentar? Ó, 8 e 9 e vou acertar o sinal. Como é negativo, alguém tem que ser negativo aqui, ó. E como aqui é negativo na soma, o maior tem que ser negativo. Ah, então é 8 e menos 9, ó, já achei, tá? Ó, tenho 8, devo 9, devo 1. Mas com menos, 8 vezes 9, 72. Achei, ó, mas esse é negativo. Esse aqui, ó, não pertence aos naturais, então não serve, então só serve esse. Então a solução é somente o 8. Certinho? Tem que ficar esperto. Se os dois servirem, parabéns. Se nenhum dos dois fosse
natural, gente, a solução seria conjunto vazio, tá bom? Mas não é o caso aqui. Vamos ver mais esse, ó. O x vai abaixar até o x menos 2, porque ele é o maior e esse é o menor. Então vai ficar, ó, x que multiplica. X tira 1, x tira 2 e para, porque embaixo tem o x menos 2 fatorial, igual a 5. Ó, esses dois são idênticos e a multiplicação eu corto. Sobrou x vezes x, x ao quadrado, menos x vezes 1, x. Jogo o 5 para cá com o sinal trocado, igual a 0. Menos 5 igual a 0. Mudou de membro, muda de sinal, tá? Como aqui o meu A é 1, o meu B é o menos 1 e o meu C é o menos 5, eu vou tentar a bolinha em quadradinho, tá? Vamos ver. Ó, quem são dois números que somando dá o oposto de B, mais 1, e os mesmos números quando multiplicando dá o próprio C, menos 5. E aí vamos pensar. Multiplicação que dê menos 5. Gente, é 1 vezes 5 ou 1 vezes menos 5 com sinal trocado. Que jeito que você vai combinar uma soma com 1 e 5 e vai dar 1? Então você já viu que não vai ter como fazer por bolinha e quadradinho. Se não vai ter como fazer por bolinha e quadradinho é porque os números não são inteiros. Se não são inteiros, quer dizer que não vai ter solução, mas vamos tentar? Delta, ó. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado. O b, gente, é o menos 1, certo? Então, ó, menos 1 ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 5. Então, o delta é menos 1 ao quadrado, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Ó, o delta deu 21. Gente, como o delta é 21, ele não é quadrado perfeito, ou seja, não tem raiz exata. Que número que vezes ele mesmo dá 21, gente? 4 vezes 4 é 16, 5 vezes 5 é 25. Então, como aqui não é exato, pessoal, quando você fosse usar o Bhaskara, olha o Bhaskara, ó, menos b, mais ou menos, raiz do delta, sobre 2a. Esse número aqui, ó, vai dentro de uma raiz quadrada, que não é exata, ó, não é exata. Então, se aqui não é exata, isso aqui vai dar quebrado, ou seja, não vai ser natural. Então, sabe qual é a solução dessa equação? Não tem, porque é uma equação com fatorial. Para ser fatorial, tem que ser natural. Então, quando o delta der um número que não é uma raiz exata, ou quando o delta der um número negativo, ele não vai sair daqui, ó, não vai dar certo nunca aqui, ou vai dar quebrado ou não vai ter solução real. Então, como não vai ter nenhuma solução natural, você não vai achar e a solução vai ser vazia. Então, não dá para resolver essa equação fatorialmente falando, certo? E o último exemplo aqui, pessoal, né, porque nós estamos vendo aqui que tem uma, sempre afinal a última é um pouquinho mais difícil, né? Então, vamos tentar aqui fazer um último exemplo. Então, nós temos aqui x mais 1 fatorial mais x fatorial sobre x menos 1 fatorial. Então, essa é daquela que tem o mais, ó. Tem o mais, tem que usar o tal da evidência, que foi igual ao exemplo com o número que eu dei lá atrás. Então, eu vou fazer assim, ó. O menor que tem aqui é o x menos 1. Aqui tá somando, aqui não tá fazendo nada, aqui tá tirando. Então, esse é o menor. Então, nós vamos fazer, ó. X mais 1 que multiplica x, né, que é abaixo x mais 1, tiro 1 dele, fica x, vezes, até chegar nesse, ó, x menos 1 fatorial. Então, ó, esse aqui, esse primeiro, eu baixei ele até chegar nesse aqui. Mais, agora eu vou fazer a mesma coisa com esse x fatorial. Começa nele, só que quando tira 1 daqui, ó, já vira o x menos 1 fatorial. Então, já caiu no de baixo, já para. E o de baixo é só para manter x menos 1 fatorial, para você daqui a pouco cortar. E isso tudo é igual a 6x, porque isso é uma equação. Tudo bem? Ó, então tudo isso aqui, o que eles têm em comum? O x menos 1 fatorial, ó. Ó, isso é o que tem em comum. Então, a gente vai pôr em evidência agora. Então, vai ficar assim, ó. Põe o x menos 1 fatorial em evidência. Esse de baixo só mantém x menos 1 fatorial. E aí, vamos dividir. Ó, isso tudo que multiplica... Tudo isso aqui, ó, dividido por x menos 1 fatorial, corta o x menos 1 fatorial. Então, sobra isso aqui, que eu já vou pôr multiplicado. X vezes x, x2, mais 1 vezes x, 1x.
Não fecha, porque agora eu vou aqui, ó, mais, agora tudo isso aqui dividido pelo x menos 1 fatorial, vai cortar o x menos 1 fatorial, vai sobrar só esse x. Fechou, esse aqui já estava embaixo, igual a 6x. Ó, quem é o x fatorial, x menos 1 fatorial de cima? Como é vezes, agora você pode cortar esse com esse, e a conta que sobrou então foi essa, ó, x2 mais x mais x. x2 mais um x é mais 2x. O de baixo cortou, igual a 6x, eu vou jogar para cá, menos 6x, igual a 0. Ó, esses dois dá para juntar, são termos semelhantes. Então, x ao quadrado, tenho 2x, devo 6, devo 4x, igual a 0. Ó, o meu A é 1, o meu B é menos 4 e o meu C não tem, ó. O C é o número que fica sozinho. Então, você pode fazer aqui, colocar o x em evidência. Você pode fazer por bolinha e quadradinho também, ó. Ó, bolinha e quadradinho. O A é 1, você pode tentar. Somando tem que dar o oposto do B, mais 4. Multiplicando tem que dar o próprio C. O C não tem, então é 0. Tá? Gente, se uma conta de vezes dá 0, um dos fatores obrigatoriamente é 0, tá? Agora, se a soma dá 4, o outro número é 4. 0 mais 4 dá 4 e 0 vezes 4 dá 0. Nesse caso aqui, ó, tanto esse quanto esse são números naturais. Os dois são números naturais. Porém, você tá vendo que aqui embaixo tem um x menos 1 fatorial? Então, se eu botar o x como sendo o 0 como sendo uma solução, pessoal, quando eu colocasse aqui, ó, x menos 1 fatorial, ó, isso aqui não ia ser natural. Tá vendo, ó? Esse caso, ó, 0 menos 1 dá menos 1. Menos 1 fatorial não existe porque não é natural. Então, embora o 0 e o 4 ambos sejam naturais, eu não vou poder colocar o 0, porque ele vai atrapalhar aqui embaixo, ó. Vai passar a não existir isso aqui. Então, a única solução é somente o 4 nessa equação. Tudo bem? Então, eu tive que tirar o 0 aqui, embora o 0 seja natural, porque ele ia fazer esse número ficar negativo. Ó, 0 menos 1 dá menos 1, e menos 1 fatorial não existe. Tá bom? É isso, pessoal. Aula longa, assistam com atenção, quantas vezes for necessário, antes de fazer os exercícios. Beijinhos!